certeza que você era ansiosa. Agora eu tenho certeza. Então, nada disso, né? A gente só vai aqui ampliar o olhar, tá? E se vocês tiverem dúvidas, vocês vão buscar ajuda profissional para poder saber. Porque, assim, a ansiedade faz parte da nossa constituição neurofisiológica, ok? Tanto que todo evento bom gera ansiedade, como todo evento preocupante gera ansiedade. Você tem uma conta a pagar. Aí chega a data do cartão de crédito. Ai, meu Deus, vai chegar dia 5, vai chegar dia 5 e nada do dinheiro para pagar o cartão. Você já sofre por antecipação, né? É uma ansiedade ruim. Porque, tipo, meu Deus, se eu não pagar o cartão de crédito, aí a mente começa, né, a devagar, e aí você... Aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter que fazer acordo, eu vou pedir dinheiro emprestado, eu vou ter que ir no banco. E você cria inúmeras possibilidades. Então, aí o campo mental ele se amplia. Da mesma forma, se você vai fazer uma viagem e você está muito empolgada para fazer uma viagem, e vai chegando, e você começa a fazer a mala, né? Quando a gente está muito empolgado para fazer uma viagem, você já começa. Eu vou viajar agora no São João, eu vou para o Vale do Capão, eu adoro o Vale do Capão. Já tem assim uns 5 anos que eu não vou no Vale do Capão e eu estou super ansiosa. Eu já comecei a separar as roupas, porque lá vai estar fazendo frio. Essa blusa mesmo vai, com certeza absoluta. Né? Então, assim, eu já comecei a separar as roupas, já comecei a tirar as roupas de frio de cima do armário. Né? Então, isso é o quê? Isso é reflexo de uma ansiedade boa. Né? Porque você se projeta para o futuro. Nesse exemplo, eu já estou me projetando para o futuro. Não é? Então, ansiedade boa. A ansiedade ruim, ansiedade que a gente pode classificar como patológica, é aquela ansiedade que favorece um adoecimento do indivíduo. Por isso que é chamado transtorno de ansiedade. Né? Tem um transtorno de ansiedade, que é o TAG, que é muito comum em nós mulheres, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Que ele é muito específico e ele tem duas características muito específicas. Você sofre por antecipação e você tem uma tendência a apresentar pensamentos catastróficos. E quem é mãe é ótimo para ter pensamentos catastróficos, né? Porque a mãe se antecipa, né? Aí tá aqui assim a cadeira, se o menino passar por aqui, vai escorregar, vai bater a cabeça, não é melhor não. Esse degrau aqui, a criança vai tropeçar, né? A mãe, ela já se antecipa. E isso daí faz parte do instinto de sobrevivência, né? Porque quem é o ser que é mais responsável pela sobrevivência dos seres do que a própria mãe? Ainda estamos no mês das mães, né? Não é isso? Amanhã é o último dia dos mês das mães, então aproveitando, né? A mãe é aquele ser, né? Aquela mulher que faz o papel de mãe, ela é responsável pela sobrevivência daquele ser. Pai também faz isso, né? Pai também faz isso. E tem pai que chega junto mesmo e que tem esse instinto de proteção. Tem pais que são exemplares, né? Mas na biologia, a mãe, ela está muito relacionada a isso. Né? A gente vê muito isso com as leoas. Vocês já viram como é um bando de leoas? As leoas, aí tem as tias, aí tem os filhotes, aí vem um leão, aí o leão ataca o filhote, aí vem as leoas, dá um tapa na cara do leão. Assistam programas de documentário, né? Documentário vocês vão ver. Então, né? Nós somos muito parecidos nesse aspecto. Né? Só que isso gera muita ansiedade. Muita ansiedade. E aí, o nosso desafio é aprender a administrar a nossa ansiedade. Né? Lançar mão das estratégias. Eu gosto muito de chá de camomila, por exemplo. Né? Eu não tomei antes de vir para cá porque eu ia ficar com sono na hora da palestra, então eu desisti. Aí, o que foi que eu fiz? Eu comi um brigadeirozinho. Um brigadeirozinho só para só para produzir uma dopamina básica, né? Que a gente tem as estratégicas, né? As estratégias. Então, a gente tem que lançar a mão. Então, quando a gente vai parar aqui agora para falar sobre ansiedade na perspectiva do espiritismo, o que é que o espiritismo tem para nos ajudar? A minha fotógrafa está fantástica. Minha vizinha, viu, gente? A gente mora no mesmo prédio.
Minha vizinha aqui, ó, a Diele, muito bem. Vou olhar para você, peraí, deixa eu consertar o cabelo. Pronto. Né? Assim, eu vou tratar bem essa vizinha agora, viu? Porque ela está tirando minhas fotos. Agora, olha o ângulo, viu? Pelo amor de Deus, tire de cima, não me engorde, não. Senão a gente vai rever nossa relação de amizade. É sério, brincadeiras à parte. Eu estou gostando de ver. Você viu, Martins? Hã? Próxima vez que outra pessoa faltar, pode colocar a Diele, que ela está aqui, ela já veio para lá, cá, veio para cá. É isso aí. Então, né, retomando a nossa reflexão, a gente vai aqui buscar ampliar o olhar, né, dentro da visão do Espírito, o que é que o Espiritismo fala sobre isso, mas a gente já sabe que todos nós vamos precisar aprender a administrar a nossa ansiedade, porque ela também é fisiológica. E se vocês perceberem que vocês estão apresentando um transtorno de ansiedade, aí vocês vão precisar buscar ajuda profissional, tá? Então, passando aqui, então a gente já começa com Jesus nos orientando a respeito, né? Como é que nós estamos? O que a sua alma tanto anseia? Ou é o ego que anseia? Aí a gente dá continuidade com essa reflexão. O que é que a sua alma tanto anseia? Anseia ansiedade. Ou é o ego que anseia? Você sabe diferenciar os desejos da alma e os desejos do ego? Então, a gente precisa de autoconhecimento para diferenciar isso. Não é só isso, né? O ego a gente se ilude muito com o ego, né? Porque sabe quando você quer muito uma coisa? Tipo, você está em um relacionamento afetivo e aí o relacionamento já não flui bem. E você começa a sofrer dentro do relacionamento. Aí vem uma mensagem da pessoa. Você começa a ficar com ansiedade, taquicardia. Porque você sabe que vai ter algum conflito ali. Você tá ali vivendo com a pessoa, você está tensa. Você está nervosa ou nervoso. O seu corpo está sinalizando que ali não está legal. Você percebe que você está em um relacionamento tóxico. A sua alma está dizendo para você, através do sintoma no corpo, de que aquilo não é saudável para você. Só que, às vezes, você está apegada a um desejo do ego. Você tem uma paixão pela ideia de relacionamento. Ou é o medo de ficar sozinha ou sozinho. Então, tipo assim, não, eu não quero ficar só. Então, eu tenho que fazer de tudo para que esse relacionamento dê certo. Só que para um relacionamento dar certo, funcionar, para um relacionamento ser saudável, não é só uma pessoa que vai fazer a parte. 2 pessoas têm que fazer a parte. Então, se é um relacionamento em que está existindo uma unilateralidade de esforços, então você tem que repensar. Você tem que rever. Não é? Então, deu para entender? Porque, assim, às vezes você tem uma ideia egóica, um desejo egóico, né, de não tem que dar certo. Você está apegado àquilo. Então, você a relação está dando sinais. Quer ver outra coisa? Você vai conhecer alguém novo. A pessoa ali está dando... Já viram falar em red flags? As bandeiras vermelhas? Red flags? Você sai com a pessoa pela primeira vez para jantar. A pessoa trata o garçom mal. Ou então chega o rapaz e fala mal da ex, diz que a ex é louca. Gente, isso é uma grande red flag. Se o cara tratar mal um garçom, ele vai tratar mal você. Quer ver outra red flag? A pessoa não se relaciona bem com a mãe. O homem. E, no caso dos rapazes, tá? Não se preocupe que eu não vou excluir vocês, tá? É porque a maioria é mulher, né? Então eu tenho que falar em relacionamento, né, heteroafetivo, homem e mulher. Mas no caso dos rapazes, você vai conhecer uma menina, a menina tem uma relação péssima com o pai. Grande red flag. Né? Ou então, todos os meus ex eram loucos, todos os meus ex eram narcisistas.
E ela não era narcisista, não, né? Nem um pouquinho. Era santa, que só atraiu o narcisista, mas ela não tinha nenhum traço narcisista. Né? Então, você está ali naquele processo de conhecer a pessoa, só que tem um bocado de red flag, um bocado de bandeira vermelha, mas você quer tanto encontrar uma pessoa, você quer tanto viver um relacionamento que você ignora. Mas aí você vai sair com a pessoa, você está passando mal, você começa a ficar ansiosa, você começa a transpirar, você tem taquicardia, você tem dor de estômago, você tem dor de cabeça, você começa a se tremer, você fica, meu Deus, é o que? É paixão, eu estou apaixonada, não tem nada de paixão, é ansiedade gritando. É o seu corpo dizendo, porque a nossa alma, ela se comunica conosco através do nosso corpo. Mas o ego, que está muito apegado a um desejo, ignora os sinais e continua. E vai lá, ó. Vocês estão compreendendo? Então, mas, gente, para a gente diferenciar isso aqui, o que é que sua alma anseia, o que é que o ego anseia, é preciso fortalecer o autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Você tem que parar para se escutar, senão você não consegue entender. Certo? Continuando. Quantas vezes a gente tem que parar para fazer isso, né? Não estou não, viu, gente? Estou ocupada, dando palestra. Certo? Sugestão, meus amores, coloca no modo avião. Porque eu mesma, já aconteceu comigo de eu colocar o telefone no silencioso e aí minha mãe me ligar no meio da palestra e a ligação entra porque minha mãe, meu pai e minha irmã estão no contato de emergência. E eu tinha esquecido desse detalhe quando eu configurei o telefone. E aí, no meio da palestra, vem ligação de minha mãe, que ela tinha esquecido que eu ia dar palestra naquele horário. Então, eu agora coloco tudo no modo avião. Porque, às vezes, o telefone está no silencioso, mas toca porque é chamada de emergência. Tá? São contatos de emergência, tá? Então, dando continuidade. Como você tem vivido os seus dias? Quem é que é ansioso aqui? Muito bem, Ró. Ró foi a primeira a levantar a mão. Levanta direito aí, vá. Você atrás, levanta direito. Não é não? E essa bonita aí de amarelo não é ansiosa, não? Não? É? Ah, você também. E você tá bonita hoje de vermelho, viu? Olha. Muito bem. Cadê sua mãe? Não? Leva um pedaço de torta para ela, viu? Ah, vai comer tudo, é? Mas você pode. Você tá no shape, né? Eu não posso não, eu só posso comer uma fatia. Como é que a gente tem vivido nossos dias, gente? É sério. Isso aqui é muito sério. A gente está se atropelando. Assim, tem uma coisa muito boa em todos vocês aqui, né? Sábado à tarde, estamos aqui, né? Vieram aqui escutar a Francine falar alguma coisa, né? Tipo assim, vou lá no semeador. Mas vocês não vieram só pela torta, não, né? Não? Porra. Olha lá, hein? Não, ó, olha a sinceridade. Mas tudo bem. Eu só venho dar palestra agora quando tiver festival de torta. Porque tá cheio. E mesmo com chuva, todo mundo aqui, né? Eu tô parecendo que eu tô no sul, né, gente? Eu não pode cair uma chuva que eu boto uma blusa de gola alta que eu fico me sentindo muito elegante. Eu sou insuportável. Eu gosto de me sentir assim como se estivesse no sul, né? Eu tô aqui morrendo de calor já, mas tá tudo certo, né? Tá tudo bem, né? Não tem como botar o ar-condicionado no 10, não, meu filho? Porque eu já tô aqui. Brincadeira, né? Então, assim, para a gente poder refletir, como é que nós estamos vivendo nossos dias? Já identificamos que somos ansiosos? Aqui, a maioria foi sincero, porque nem todo mundo levantou a mão, mas tudo bem, né? O que é que você tem feito para administrar a ansiedade? Né? A ansiedade, ela já se apresenta como uma ansiedade patológica, né? Você está apresentando insônia, taquicardia, angústia, não consegue se concentrar, está irritado. A gente vai ver isso aqui. Tá? Aqui, ó, muitas vezes, eu gostei muito dessa imagem, por quê? Porque aqui, para mim, representa a imagem do corpo mental, os nossos corpos sutis.
Porque fica assim mesmo, gente. Ó, fica parecendo que está pegando fogo, saindo fumaça. Porque a gente está aqui se vendo, a gente está vendo aqui o corpo físico, né? Mas e os corpos sutis? O que é que está registrado no corpo emocional? O que é que está registrado no corpo astral? No corpo mental inferior? No corpo mental superior? Nós temos 7 corpos sutis. No mínimo, né? Então, muitas vezes a gente fica assim, pegando fogo. E aí não tem jeito. Você vai somatizar. Você vai apresentar dor de cabeça, você vai apresentar tensão muscular, você vai apresentar aquele tique no olho, que o olho fica tremendo. Sabe como é? Tá estressada. Na época da faculdade mesmo eu tinha aquilo dali. O olho tremia sozinho. Né? Então, a gente precisa prestar atenção. Então, como tem caminhado na sua trajetória de vida? Quando você olha para a sua vida hoje, como é que você está caminhando? Tá tranquilo, viu, Martins? Não tô com esse calor todo, não. É sério. Não, tá de boa. Porque também se o pessoal ficar com frio aí, também para não matar o povo de frio, viu? Aí daqui a pouco vai querer todo mundo sentado do lado de lá e não tem nem cadeira para o pessoal sentar. Tá tranquilo. Da próxima vez eu venho, mesmo com chuva, eu venho menos coberta. Né? Então, como é que a gente está caminhando na nossa trajetória de vida? Né? Que escolhas nós estamos fazendo? Porque quando a gente vai falar de ansiedade, a gente tem que falar também de escolhas. Porque, às vezes, nós fazemos escolhas equivocadas. Nós fazemos escolhas que vão gerar mais ansiedade e mais sofrimento para a nossa vida. Por quê? Porque, muitas vezes, nós ignoramos as demandas da nossa alma. Foi aquela primeira pergunta. Você está atendendo os anseios da sua alma ou você está respondendo aos anseios do seu ego? Quer ver uma coisa? Vem São João e tal, aí você vai no shopping, tem promoção, você está com cartão de crédito no limite, mas aí você passa na loja, vê uma bota nova, aí vê uma roupa bonita, essas blusas de tule, né, marrom, bonito, todo mundo usando, e você, eu vou comprar. O ego, eu vou. Não tenho nem para onde ir, mas eu vou comprar assim mesmo. Né? Aí, quando você está lá na loja olhando, o coração dispara. É a alma dizendo assim, mulher, o cartão está estourado. Não faço, não. Né? Mas aí você vê, daqui a pouco você entra no Instagram e está lá sua amiga com a roupa toda bonita, daquela loja tal. Lá você olha, a criatura está toda bonita, elegante. Se ela está, eu também posso. Né? Aí, isso é o ego, né? Isso é o ego. Aí vem a inveja, né? A inveja, a competição. Eu não estou dizendo que nós somos assim, não, porque nós não somos assim, tá? Eu só estou dando um exemplo de pessoas de fora que a gente conhece. Nós não somos assim. Nós já superamos isso, né? Já superamos isso, sim. Né? Então, assim, a gente precisa prestar atenção nessa caminhada de vida, na nossa trajetória, porque vai ter uma hora que a vida vai nos cobrar. Vai ter uma hora que a própria ansiedade, que é um sintoma, vai colocar você diante de você mesmo. O próprio transtorno de ansiedade vai favorecer com que você pare para você rever suas escolhas, para que você veja para onde é que você está indo. Tá? Porque é a nossa responsabilidade, gente. Se você tem ansiedade, a responsabilidade é sua. Ok. Algumas pessoas vão dizer assim, Francine, eu vivo numa família que é tóxica. Eu vivo numa família que é abusiva. Ok. Você conviver com pessoas tóxicas, você está inserido numa família abusiva, isso gera transtorno de ansiedade? Com certeza. Não só ansiedade, depressão também. E hoje, o transtorno que é mais comum nas pessoas é o transtorno de ansiedade misto com depressão. A pessoa ela tem sintomas de depressão e sintomas de ansiedade. E isso é muito comum, principalmente nas mulheres. E vocês sabem por que as mulheres têm mais ansiedade do que os homens? Muito bem. Vocês escutaram? Sobrecarga. Diga aí, meu amor, por quê? Porque a sobrecarga da mulher é maior? Porque a mulher faz 1001 coisas ao mesmo tempo. A mulher, ela realiza vários papéis. Vocês já viram como é que homem faz, né? Já viram? Como é que homem faz, minha filha? Diga aí. Hã? Quando faz.
Não fale muito não, para não ter DR depois. Ó, não quero saber de briga. Oh. Oh, olhe, olha. Mas faz no tempo dele. Faz, mas no tempo dele, né? Porque tem isso também. Tem isso. Muitas brigas de casal é porque a mulher quer na hora. E o homem tem o tempo dele. Peraí, calma. Ah! Inteligente. Olha, você entendeu? Ó, não vai brigar com ela, não vai se vingar. Não negue amorzinho hoje de noite. Viu? Não faça isso. Mas é sério. Homem tem um outro ritmo do que nós mulheres, né? Homens fazem sim. Só que é aquela coisa, homem faz no tempo e faz uma coisa de cada vez. Quem é que está equivocado? A gente. Vocês estão certos. Parabéns para os rapazes. Parabéns, palmas. Estão certos. É sério. Nós estamos equivocadas. Porque o sistema patriarcal nos ensinou que a mulher tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo. E isso são crenças limitantes que nós herdamos do sistema patriarcal, né? E nós precisamos vencer. Ó, e chegou outro casal, tá? Depois eu brinco com eles, eu deixo vocês de folga, né? E aí, né? Só tem vocês dois de casal aqui, é? Cadê mais um casal? Tem não? Ah. Essas meninas precisam trazer os homens para a palestra, viu? Porque é para a gente mexer com o casal, né? Ó, o maridão tem que vir, viu? Ele vem? Ah, ele vem. Ah, hoje que não veio? Ah, ele vem só comer a torta. Ah, vou falar com ele depois, que ele é muito esperto. Né? Então, a gente precisa aprender com os homens. É fazer uma coisa de cada vez. Porque depois, quem está cansada, quem está estressada, quem está irritada, quem está com cortisol lá em cima, somos nós, mulheres. Então, o autoconhecimento envolve esse espaço de nós revermos nossas crenças. Porque, às vezes, nós somos educadas escutando isso. Você tem que dar conta de tudo. Muitas mães educaram suas filhas dizendo isso. Minha filha, você tem que dar conta de tudo. Ou então, minha filha, você tem que dar tudo de mão beijada para o seu marido, viu? Senão, ele arranja outra na rua. Né? Então, a gente precisa parar para prestar atenção que crenças eu possuo, né? O que é que eu acredito que favorece com que eu faça determinadas escolhas, né? Porque a gente precisa parar para rever. E a gente, assim, quem é mãe aqui, por exemplo, quando é que vocês param para cuidar de você? A Diele mesmo caminha no condomínio. Bota o fone dela, vai caminhar, né, Diele? Né? Eu tô falando sério. Tem muitas mulheres, gente, que, assim, para mim, para a Diele, que a gente se cuida e tal, né? Para a gente é natural. Quando alguém pergunta assim, você cuida de você? Sim, eu tenho tempo que eu cuido de mim. Mas, na realidade, nem toda mulher para cuidar de si. A maioria ainda para olhar, para cuidar do outro. E isso gera muita ansiedade. E isso gera adoecimento. Porque quem é que vai cuidar dessa mulher que cuida de todo mundo? Quem é que cuida de quem cuida? Tá? Então, fica aqui mais uma reflexão, né? E aí a gente se vê assim muitas vezes. Eu vou para onde? Eu faço o quê da minha vida? Eu tenho várias possibilidades, várias alternativas. E para onde é que eu vou? Né? Para onde é que eu caminho aqui? Né? Você conhece seus gatilhos ansiogênicos? Então, essa pergunta ela é muito importante. Você conhece seus gatilhos ansiogênicos? Você conhece os gatilhos que geram ansiedade em você? Conhecem? Conhecem? Ótimo. A gente está conhecendo, né? Isso é muito importante. Muito importante. Né? Eu tô acompanhando um paciente que ele está
ele e a esposa estão provisoriamente morando na casa da filha mais velha. Porque ele vendeu a casa e está comprando outra casa. E aí, nesse né, interstício aí, nesse intervalo, ele foi provisoriamente para a casa da filha. Só que essa filha tem um namorado, né? Tem um namorado, marido, que mora lá e tal. E ele está super incomodado com esse namorado da filha. Aí ele chega na consulta na quinta-feira, o cara, assim mesmo, o cara senta para almoçar na mesa sem camisa. Né? Sem camisa. E eu já pedi para minha filha para falar e ela não fala, né? E ele não está dormindo direito. Ele está com insônia, né? E ele já sabe que ele está com insônia desde quando ele foi morar na casa da filha. Ele está com insônia porque para ele o genro é uma ameaça, porque ele está vendo um bocado de coisa, ele, né, viu umas coisas que ele não gostou. Então, a relação com esse genro, conviver na mesma casa, estar morando temporariamente na casa da filha, tem sido um fator ansiogênico para esse homem de 60 anos de idade. Né? Então, ele já sabe, ele já identificou que a presença do genro é bem desconfortável para ele, que gera ansiedade, que gera angústia e que está interferindo no sono dele. Né? Então, a gente pode trazer aqui vários exemplos. Né? Às vezes, um gatilho ansiogênico envolve um trauma. Eu tenho um gatilho ansiogênico, gente. Eu já fui assaltada, saindo da praia. Eu estava indo para o meu carro e veio um rapaz na moto. Eu não posso escutar som de moto. Sério mesmo. E se são dois rapazes na moto, aí que piora a minha situação. Às vezes eu vou para a aula de dança e aí estaciono o carro e vou correndo, aí escuto um som de moto, eu saio correndo. Né, sério, eu saio correndo. É porque sistema nervoso simpático ativa, sobrevivência, então ou eu luto ou eu fujo. Eu prefiro fugir. Né? Então, são gatilhos, né? Claro que existem técnicas, né? Eu estou bem melhor, né? Porque assim isso gerou um trauma no meu corpo e tem técnicas da psicotraumatologia que a gente lança a mão para ir desensibilizando o corpo, né? Mas assim ainda é muito complicado para mim. Se eu estou em um lugar e eu escuto o som de moto, eu fico atenta, eu fico alerta, né? E isso me gera ansiedade. Eu já fico preparada para lutar ou para correr. Já são 15h15. Eu preciso correr aqui agora. Senão a gente não vai comer torta. Aonde, né? Eu nem comi direito hoje, nem almocei direito para começar a torta. Vocês vão dizer que eu não comi torta? Então, muitas vezes a gente fica assim. Né? O que é que eu faço primeiro? Né? Quando eu vi essa imagem, eu me identifiquei bastante, porque às vezes eu organizo minha agenda no domingo, né? A agenda da semana. Aí eu anoto tudo na minha agenda, o que eu tenho que fazer. Aí, às vezes, quando chega na segunda-feira, eu olho assim, eu vou começar por onde? Né? Tanta coisa para resolver, você começa por onde? E um dos sintomas da ansiedade é a procrastinação. Então, quanto mais você procrastina, mais ansioso você fica. Então, você, às vezes, tem que tomar uma decisão de eu preciso começar por algum lugar. Comece. Muitas vezes, gente, tem um fator ansiogênico que nos tira do eixo, que é você estar em dúvida entre duas coisas. Né? Se eu compro uma casa, se eu compro uma moto, né? Então, assim, muitas vezes você precisa decidir, ter a coragem de decidir sem medo. E mesmo com medo, decida. Porque ficar em dúvida gera muita ansiedade, muita. Então, a procrastinação é um fator que agrava mesmo o transtorno de ansiedade. Então, aqui é uma imagem do eixo HPA, tá? Do sistema nervoso simpático, que envolve sobrevivência, que está relacionado à luta ou fuga. Então, a nossa biologia, o nosso sistema nervoso funciona assim. Qualquer coisa que nos ameace, no meu caso, o som de moto, meu sistema nervoso simpático ele é ativado. A hipófise, ela vai disparar, o hipotálamo vai disparar para a hipófise, que vai disparar para minhas glândulas supraadrenais, e aí vai me preparar para lutar ou para fugir, tá? E aí tem a liberação do cortisol. Isso daqui é só para vocês entenderem que ansiedade é
um sintoma fisiológico. Então, não existe, eu nunca mais vou ter ansiedade na minha vida. Mentira. É mentira. A ansiedade é fisiológica. Ela faz parte da constituição dessa raça que nós fazemos parte. Talvez na próxima raça humana, talvez, né, com outra, uma modificação da cadeia de DNA, né, o ser humano possa ter um sistema nervoso que não dispare essa sobrevivência aqui, não dispare esse sistema. Então, a nossa responsabilidade é aprender a administrar a nossa ansiedade, porque nós vamos ter ansiedade em algum momento da vida. Claro que tem pessoas que são muito mais ansiosas do que outras, né? Tem pessoas que têm perfis ansiosos mesmo, e isso cabe cada um identificar, mas cuidado com promessas milagrosas de coaches, terapeutas e tal. Venha fazer aqui um tratamento que você vai superar a sua ansiedade em uma semana. Isso é mentira. A ansiedade, ela faz parte da nossa vida e a gente tem que aprender a administrar. E a gente só vai aprender a administrar a ansiedade com autoconhecimento. Porque, às vezes, uma estratégia que serve para mim não serve para Rosana, não serve para Nari, não serve para Diele, não serve para Martins, não serve para outra pessoa. Vai servir só para mim. Diga, meu bem. Muito bem. Hoje, inclusive, eu ia até colocar uma imagem sobre isso, eu acabei não colocando. Sobre a questão do vício das crianças em tela. Isso é uma coisa muito preocupante, né? Não é só a tela que está viciando as crianças e gerando ansiedade, não é só. Tem outros fatores, inclusive a criança, às vezes, ela é ansiosa porque a mãe é muito ansiosa, porque o pai é muito ansioso, porque o clima familiar é ansiogênico o tempo todo, está sempre na urgência, na urgência, na urgência. Né? Às vezes, essa mãe, durante a gestação, ela vivenciou situações muito estressantes, muito estressoras. Então, essa criança, porque vocês sabem, o bebê no útero, ele vai captar tudo aquilo ali, né? Fica registrado no inconsciente, tá? Mas hoje existe uma questão de saúde mesmo, de saúde pública, que envolve o vício em telas. Percebam vocês, um dia desse, eu estava olhando o Instagram, porque eu tenho um social media, eu movimento meu Instagram é profissional, e eu percebi que eu estava vendo umas coisas e eu estava vendo uns vídeos e eu não estava nem conseguindo terminar de assistir o vídeo. Eu já estava passando para outro. Eu digo, opa, olhe o vício dopaminérgico. Porque a questão das telas é a dopamina. Você fica passando, principalmente TikTok, que os vídeos são curtíssimos. Aí você vai passando, né? Então, assim, se você identifica que seu filho apresenta um transtorno de ansiedade e uma compulsão, porque aí também tem uma compulsão, porque é um ciclo vicioso, né? Um transtorno se relaciona ao outro, são comorbidades, tá? É uma compulsão, é um vício por jogos, por telas, que gera ansiedade e um fica retroalimentando o outro. Você precisa fazer novas escolhas. Então, criança tem que ter limite na frente da tela, sem medo de ser. Pais não tenham medo de impor sua autoridade. E não é autoritarismo, não é gritar, não é violentar seu filho ou sua filha, é ter autoridade. E para você ter autoridade, você tem que dar exemplo. Como uma vez eu escutei do meu sobrinho, por exemplo. Eu digo, rapaz, você está muito tempo no celular. Ele, minha mãe fica o tempo todo no celular. Dinda, você quer o quê? Minha mãe fica. Entendeu? Então, assim, eu fiquei sem argumento, né? Eu digo, é por isso que quando ele vem para minha casa, o telefone dele fica em cima da geladeira. Por favor, não contem para ele quando encontrar com ele, por favor, porque isso é segredo. Né? E eu não pego no celular. Não pego no celular. Quando ele tá lá. Não pego. O telefone está lá, eu coloco o meu celular junto com o dele, em cima da geladeira. Ele não tem acesso à geladeira. É por isso que ele não quer vir mais muito para minha casa, não. Por causa disso. É sério. Não quer, mas vai ter que vir, tem que vir. Né? Então, tem que dar limite. E aí tem que buscar. Aí, quais são as estratégias? Porque quais são as estratégias, já falando de tratamento, quais são as estratégias para tratar a ansiedade? Você buscar atividades que gerem prazer.
Esporte. Exatamente. Contato com a natureza. Fazer uma trilha, ir para a praia, passear com o cachorro, né? Ter um hobby. Eu mesmo tenho um hobby, eu faço dança. Então, não abro mão disso de jeito nenhum. Né? Então, assim, todo mundo tem que ter um hobby. Criança tem que ter um hobby. Criança tem que fazer uma atividade física 2 vezes na semana, no mínimo. 2 vezes na semana. E tem que ter limite de tela. Tá? Gente, eu vou ter que correr por causa do horário. Tá? Então, importante aqui, só para a gente poder ver aqui, tá? A pesquisa Covitel 2023 revelou que 26,8% da população brasileira apresenta diagnóstico de ansiedade. Um número que confirma a tendência global de aumento da prevalência de ansiedade e depressão após a pandemia de Covid-19, né? A pesquisa foi realizada com 9.000 pessoas de todas as regiões do Brasil. Os dados mostram que a ansiedade é um problema crescente na população brasileira, com uma prevalência significativa entre as mulheres e na faixa etária de 18 a 24 anos. Eu acho que essa faixa etária tem aumentado, tá? A pesquisa também destaca que a qualidade do sono é um fator importante na saúde mental dos brasileiros. Chega um paciente que está com sintoma de insônia, má qualidade do sono, então eu já sei que aquele indivíduo ou está com ansiedade, ou está com depressão, ou as duas coisas, tá? Ansiedade é um dos principais problemas de saúde mental no país. Em 2017, o Brasil ocupava o primeiro lugar no ranking mundial de prevalência de ansiedade, de acordo com a OMS. Um total de cerca de 18,6 milhões de pessoas afetadas. Isso aqui é uma questão de saúde pública, certo? E vocês sabem que o SUS oferece acupuntura, yoga, meditação. Vocês sabem disso, né? Precisa buscar essas coisas. O SUS tem, né, as terapias alternativas, que tem muitas coisas. É porque a gente não sabe, a gente não se informa, mas o SUS, né, nosso Sistema Único de Saúde, ele é fantástico, tá? O problema só é que o pessoal, né, sabota, rouba, né, o dinheiro, porque a gente não precisaria estar pagando o plano de saúde particular, né, porque o Sistema Único de Saúde, ele é um programa perfeito, né, que países europeus já, inclusive, copiaram o nosso modelo daqui. Inclusive, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Obama, também criou, né, e que o Trump tentou cortar, né? Enfim, então, desde então, o cenário evoluiu. Segundo dados da OMS, globalmente, a prevalência de ansiedade e depressão aumentou em 25% desde a pandemia de Covid-19. A gente sabe que com a pandemia foi terrível. A gente ficar enclausurado, né, perder contato com as pessoas, foi realmente difícil. Aqui a gente só vai revisar, tá? Os sintomas da ansiedade, mas já sabem, não é para ninguém sair dizendo que está com ansiedade, que fulano tem ansiedade, é só para a gente relembrar. Sintomas físicos: sensação de aperto no peito, tremores, sudorese, taquicardia, fadiga, cansaço, cefaleia é dor de cabeça, enxaqueca também, sintomas gástricos, sintomas alérgicos. Às vezes você está com um processo alérgico muito grande, faz tratamento com o dermatologista, do transtorno de ansiedade. Você tem que tratar a ansiedade para tratar a alergia, tá? Psoríase está muito relacionado a transtorno de ansiedade. Sintomas psicológicos: preocupação excessiva, medo constante, medo do futuro, sensação de que algo ruim vai acontecer, pensamentos negativos e catastróficos, sofrimento antecipatório, né? Então, pensamentos catastróficos e sofrimento antecipatório é típico do TAG, né? E, assim, nós mulheres apresentamos muito isso. A gente precisa meditar muito, administrar muito o campo mental para não deixar que esses pensamentos se fixem. A gente precisa saber se afastar disso, né? Outros sinais: déficit de concentração e memória, irritabilidade, gente, é muito comum. Alterações no sono, insônia e procrastinação. Olha, a irritabilidade com déficit de concentração e memória são sintomas muito comuns que a gente vê no transtorno de ansiedade, principalmente em mulheres. Às vezes, o sintoma que está gritando mais é a irritabilidade. É aquela pessoa que qualquer coisa se irrita, que qualquer coisa sai do sério. Pode ter aí um transtorno de ansiedade camuflado, né? Então, isso daqui, ó, são os demônios internos, né? Quando você não consegue cortar os pensamentos catastróficos, quando você não consegue administrar o seu campo mental e esses pensamentos criam vida, é terrível. Porque ficam ali os demôniozinhos conversando com você e isso gera também muito problema. Então, a gente precisa aprender a cortar isso aqui,
tá? De nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos desta forma. A tua ansiedade não mudará o curso da natureza. Tudo